Olá, meus queridos amigos do Ideal Espírita. Nós hoje gostaríamos de fazer uma pequena reflexão a respeito dessa obra monumental que hoje, domingo, dia 18 de abril de 2021, comemora 164 anos de existência, que veio a lume sobre a orientação, o discernimento do senhor Allan Kardec. Então, no dia 18 de abril do ano de 1857, nós recebemos das mãos iluminadas do Sr. Kardec essa obra maravilhosa, que gostaríamos de fazer uma singela reflexão para todos nós sobre a importância, sobre o conteúdo dessa maravilhosa obra. Gente, o Livro dos Espíritos é a obra básica da doutrina. 164 anos de existência. Tudo aquilo que foi feito depois, que foi escrito depois, seja ela qual for, tem como base o Livro dos Espíritos. Ou, se assim pudermos dizer, as 5 obras básicas, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Pois bem, mas o Livro dos Espíritos foi o início de tudo. Foi o momento em que Allan Kardec questiona o mundo espiritual. E com a chegada do Espiritismo, nós temos também o Consolador prometido por Jesus, que se encontra lá em João, capítulo 14, versículos 15, 17 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai que vos mande o Consolador prometido, o Espírito de verdade, para que fique eternamente convosco, que terá como objetivo principal vos explicar tudo aquilo que vos tenho dito e de fazer-vos lembrar de outras tantas coisas que com certeza haverão de esquecer. Isso era Jesus, na sua grandiosidade luminosa, que através do seu pensamento já sabia que com o passar dos séculos nós muitas coisas iríamos esquecer e muitas coisas não conseguiríamos entender, Então nós temos na figura de Moisés a primeira revelação, o monoteísmo. Nós temos em Jesus a segunda revelação, que é um Deus justo e misericordioso, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E agora nós temos, no ano de 1857, século XIX, o Consolador prometido, com o Espiritismo cristão. Nós gostaríamos, antes de fazer uma pequena reflexão, lermos o primeiro parágrafo da introdução do Livro dos Espíritos, que diz assim: com este livro, em 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto, ou Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana, e é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo-o e relendo-o constantemente. Então, gostaríamos de fazer uma pequena reflexão a respeito da sua importância. O Livro dos Espíritos nos traz informações de Deus
sobre os atributos de Deus. E ele explica que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Onipresente porque ele está em tudo e em todos. Onisciente é porque Deus sabe de todas as coisas, sabe do ontem, sabe do hoje e sabe do amanhã. E onipotente é porque é o único, Deus Todo-Poderoso. Mas é um Deus do amor, é um Deus de justiça, é um Deus de misericórdia, que está no comando. Ele sabe de todas as coisas e nada acontece sem a sua aceitação, sem que ele saiba, sem que ele permita. Embora, para nós é difícil de compreender muitas das coisas que está ocorrendo, mas Deus sabe de todas as coisas. Sabe o que é melhor e o mais importante para nós. Então, o livro dos Espíritos nos chega com essas informações sobre o que é Deus, que é a inteligência primeira, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Existe um outro segundo ponto que é importante, que a doutrina espírita nos revela, e está no livro dos Espíritos, que é sobre Jesus, o nosso irmão maior, que serviu de guia, que serve de guia e modelo para todos nós. Por isso que a doutrina espírita vem explicar, através das entidades luminosas, os ensinos do Cristo, revivendo nos dias atuais os seus ensinos, na mais pura expressão, na mais pura humildade e singeleza. Então, através de Emmanuel, de André Luiz, de Maria Dolores, de Meimei, Humberto de Campos, Bezerra de Menezes, Eurípides, Ivone do Amaral Pereira, Joana de Ângeles, outros tantos, que vêm nos mostrar, vêm nos trazer informações precisas do Evangelho, que é a boa nova, que é a bússola segura para todos os nossos corações. O livro dos Espíritos também nos fala dos diversos mundos, de todas essas galáxias, desse universo infinito que foge ao nosso entendimento, do macro ao micro, do infinitamente pequeno ao infinitamente grandioso. O livro dos Espíritos fala desses mundos, Fala dos mundos materiais pelos quais nós teremos que passar, porque Deus nos criou simples e ignorantes, propensos à evolução, ao crescimento espiritual. Se existe alguma fatalidade ao qual nós estamos fadados, é a evolução, é a busca da luz, é a conquista da perfeição maior. Então, o livro dos Espíritos fala do mundo material, necessário às nossas encarnações e, consequentemente, à evolução, onde é o aprendizado, as provas, as expiações, e fala também dos mundos espirituais, para a qual nós retornamos a cada etapa de nova análise, de novos estudos, de novas conquistas, E depois dos mundos, então nós entendemos que existem as reencarnações, a pluralidade das existências, sem as quais dificilmente atingiremos o mundo evoluído, as conquistas espirituais. Então Deus, mais uma vez, nos criou simples e ignorantes e nos deu condições de, através da utilização de corpos, nós todos nos aprimorarmos, nós colocarmos em prática, através da inspiração, através da intuição inata que temos, em nosso dia a dia, aquilo que nós estamos e vamos aprendendo. Através da pluralidade das existências, nós somos espíritos, não somos corpos. Nós, então, em determinado momento, deixamos esse corpo e voltamos ao mundo espiritual, onde nós faremos análise.
bem criteriosa a respeito da nossa última existência. De acordo com a nossa última existência aqui na Terra, nós vamos observar até que ponto nós chegamos e caso haja necessidade, de nós retornarmos e darmos continuidade a partir daquele momento. Mas se além da nossa reencarnação temos que continuar evoluindo, tivermos em nosso íntimo, em nosso coração, em nossa mente desafetos, ódios, raivas, mágoas, além de nós retornarmos para dar continuidade à nossa evolução, nós reencarnamos também para reconciliar com aqueles ao qual temos em nosso coração um grande desafeto. Por isso que é importante a reconciliação hoje, agora, nesse momento, enquanto estamos a caminho na luz com eles, porque dia virá, sem dúvida alguma, que nós teremos que nos reconciliar. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que diz. Quando nós lembramos, aquela pessoa que vai lá até o altar oferecer, lá fazer a oferenda, Jesus diz, se lá, diante do altar, você se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, vai e se reconcilia. E depois, de coração tranquilo, de reconciliação, de perdão, de amor, vem e ofereça a tua oferenda. Que aí sim, Deus haverá de nos ouvir e de nos ajudar. Então, fora Deus, Jesus, os mundos, a reencarnação, também o Livro dos Espíritos nos mostra a comunicação dos espíritos daqueles que nos antecederam em túmulo. E foi exatamente aí que surgiu o Livro dos Espíritos. Porque Kardec divisou um mundo espiritual. Todos aqueles fenômenos, aquelas pancadas, aquelas comunicações, nada mais eram do que daqueles que nos antecederam em túmulo, os nossos entes queridos. Então, ele faz uma classificação daqueles que lá estão. Os espíritos bons, espíritos infelizes, espíritos em sofrimento, espíritos suicidas, conversa com os mais diversos espíritos, aqueles que ocuparam corpos e foram rainhas, ou reis, ou príncipes, ou um trabalhador, ou um mendigo de rua, e assim ele vai fazendo um grande estudo e mostrando que eles que estão aí junto de nós, nos inspirando, nos ajudando, nada mais são do que aqueles que um dia aqui conviveram conosco. E é isso o grande valor da nossa querida e amada doutrina, Porque eles nos amam, eles estão junto de nós. Sendo assim, eles precisam do nosso carinho, das nossas vibrações, das nossas orações, dos nossos bons pensamentos. E quando eles chegam no mundo espiritual, após serem atendidos, serem ajudados, serem amparados, serem medicados, e depois irem para uma escola de aprendizado, tomando consciência da verdadeira situação, eles pedem, sem dúvida alguma, de estarem junto conosco. Então, são os nossos espíritos familiares, na figura do pai, da mãe, de um tio, de uma tia, de um avô, de uma avó, de um irmão, de um amigo. São espíritos que se ligam a nós pela simpatia, pelo amor, pelo carinho e que sofrem com os nossos deslizes, com os nossos erros, com os nossos sofrimentos e se sentem felizes quando nós fazemos alguma coisa de boa em nosso favor e em favor do próximo. Percebe como é maravilhoso esse livro, que é o Livro dos Espíritos? Tem tantos ensinamentos. Basta simplesmente que nós tenhamos a boa vontade de ler,
de estudar. É um livro, sim, difícil, mas nós podemos todas as noites ou todos os dias, em determinado momento, lermos um trechinho, pedirmos inspiração, esclarecimento aos espíritos amigos, para que nos leve em determinado lugar, nos esclareça, nos ajuda, e com toda certeza, ao lermos o livro dos Espíritos, ao refletirmos sobre o livro dos Espíritos, teremos, sem dúvida alguma, um grande ensinamento, né? E uma estrutura ao qual não existirá dúvida alguma, nem incerteza, para que nós continuemos a seguir e amar essa doutrina que tanto bem nos tem feito. Então, eu agradeço a todos vocês que tiraram esses 16 minutinhos para nos ouvir, para nos prestigiar. Fico-lhe muito grato e gostaria de unir o meu pensamento com o pensamento de todos aqueles que haverão de nos ouvir e, elevando os nossos corações a Deus, dizer: Senhor Kardec, esteja onde estiver, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, meu amigo, pelas benesses que você nos trouxe, abrindo os nossos pensamentos e o nosso entendimento para a espiritualidade maior. Que Jesus abençoe a todos, que ampare, que tenham todos uma ótima semana, que vamos nos proteger e nos cuidar. Muita paz, gente.